Cristo, conhecido como Gui de Cristo. É isso aí. Eu quero dar um recado muito importante para vocês. Podem ter certeza que esse recado, possivelmente, se vocês ouvirem seriamente, pode mudar muito e muito as suas vidas. Muitas vezes o jovem julga, por ser muito importante, ser exibicionista. Uma ocasião da minha vida, eu quero compartilhar com vocês, houve uma pessoa muito querida, que estava no meio de nós. Essa pessoa tinha 16 anos de idade e teve a sua vida ceifada precocemente por causa de um motorista imprudente. Ele também estava errado, porque ingeriu bebida alcoólica, ou seja, uma droga permitida pelo nosso governo, pelo governo da República Federativa do nosso país, o nosso querido Brasil. Portanto, eu quero que você, jovem, meu querido e minha querida, até mesmo você, que tem de certa forma mais experiência na vida, idade mais avançada, entenda que outras drogas ilícitas e entorpecentes não matam ainda como o álcool mata. Pode ter certeza disso. O álcool mata muito mais do que qualquer outro tipo de droga, quer seja no Brasil ou fora do Brasil, independente de qualquer país. Ele continua assim, fazendo a sua parte, fazendo a sua parcela nas funerárias, fazendo a sua parcela nos acidentes automobilísticos, fazendo a sua parcela ceifando precocemente os jovens. Porque é um desafio, é algo que vai fazer com que eles simplesmente se desinibam, venham a não ter mais timidez, venham a se soltar um pouco mais, porque eu preciso ficar com aquela menina, eu preciso beijar porque eu não posso perder esta noite, então eu vou tomar mais uma dose. Mas voltando, essa pessoa muito querida por mim, um grau de parentesco, era como se fosse um irmão. Nós caminhávamos juntos. Na minha juventude, nós andávamos de bicicleta. Nós éramos muito unidos, mais do que eu e o meu próprio irmão, que nasceu no ventre de minha mãe. Então o motorista, embriagado, disse para ele: vamos voltar dessa festa, vamos voltar para casa, com aquela voz embargada e torta de embriaguez. Ele tentou não voltar, houve relatos de outras pessoas, ele não queria vir, mas ele teve que pegar aquela carona porque afinal de contas era a última carona. E na verdade foi a última carona da vida dele aos 16 anos. Uma pessoa que tem 16 anos de idade, essa pessoa tem muitos sonhos. É uma mente rápida. Ele tinha uma mente produtiva. Assim como a maioria de vocês com certeza também tem. Uma mente sonhadora. São dezenas de sonhos, às vezes, muitas vezes centenas de sonhos. Mas nós temos que sonhar, nós temos que colocar estes sonhos, essas ideias em prática. E simplesmente praticar, fazer. Não adianta ficar pensando e não procurar recursos, não se profissionalizar. Só que ele não conseguiu recursos, não conseguiu profissionalizar. Por quê? Porque alguém que morre na fatalidade do trânsito não consegue isso, mas enterra consigo mesmo os seus sonhos, as suas vontades, talvez a família que ele iria ter e uma série de outras coisas. O carro que ele iria comprar após tirar a sua CNH, ou seja, a sua Carteira Nacional de Habilitação. Mas ele foi. Quando então o motorista e ele como carona cruzou na faixa da esquerda dos veículos que vêm contra os carros que estão indo, batendo então de frente com o motorista. Ele não estava usando o cinto, ele estava errado sim, mas vamos dizer
Se o motorista não tivesse ingerido a quantidade que ingeriu de bebida alcoólica, possivelmente ele estaria aqui. Já estaria formado, mas foi lançado para fora do carro e, por incrível que pareça, é até estranho, o step do veículo, picape, saiu do campo de carga do carro e ele já num barranco desacordado e, enfim, fez a sua missão, que era bater na sua cabeça. E eu não vou me aprofundar muito mais nisso. O que eu quero dizer para você, jovem, é que não são drogas, eu não vou citar nomes de drogas aqui. Eu não sou contra o álcool. Mas só que essa ideia que a sociedade implantou na mente de vocês, que nós podemos beber socialmente, nós podemos beber e dirigir. Se um carro existe um velocímetro para eu chegar aos 180, eu vou chegar. Se num carro existe um velocímetro que chega a 320 ou 360 como um velocímetro de uma Ferrari, eu vou chegar lá? Não. Não é bem assim. Se existe um acendedor de cigarro, você acende se você quiser você não acende. Se existe um GPS, você usa, se não, você também não usa. Nós podemos fazer e não fazer. Nós podemos escolher entre falar ao celular no volante e entre não falar. A minha ideia, assim como a do meu instrutor de autoescola, é desligar o celular e não falar ao celular simplesmente enquanto estamos dirigindo, porque o celular leva pessoas também à morte, por incrível que pareça, até mesmo os mais modernos, que são colocados nas nossas orelhas, ou da esquerda ou da direita, enfim. Vamos parar e vamos analisar que a nossa vida é muito frágil e que nós temos muitas coisas para viver, muitos sonhos para realizar, muito para fazer, faculdades, muitas pessoas para ensinar, ser chamado de papai, ser chamado de mamãe. Um dia, quem sabe, sermos avós, até mesmo bisavós. Só que muitas vezes por pequenas coisas, por pequenas falhas que nós mesmos podemos evitar, nós perdemos a nossa própria vida. Quantas pessoas estão limitadas por causa de acidentes automobilísticos, porque saem alcoolizadas e simplesmente vão, tiram rachas, aproveitam que as vias estão sem interrupção, não existe carro na madrugada após uma balada, bebem, ingerem outros tipos de drogas, se entorpecem e matam a si mesmo. E quando não fazem isso, ficam paraplégicas, inválidas. É tão gostoso nós podemos andar, caminhar, andar de bicicleta, passear com a mãe, caminhar de manhãzinha com a avó ou com o avô, com o seu ente mais querido. É tão interessante não depender de ninguém, poder fazer a sua higiene pessoal com tranquilidade, sem constrangimento, sem que ninguém a faça por nós. Por isso, jovem, a tetraplegia existe, a paraplegia existe, os acidentes podem ser evitados, somente depende de você. Pare e pense, entenda que muitas vezes eu falo de Jesus, por quê? Porque as regras dele são perfeitas. E se elas forem usadas, praticadas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós seremos bem-aventurados, bem-sucedidos em tudo que nós fizermos. Porque Jesus disse, não vos embriagueis com vinho. Ele não proibiu as pessoas de beberem, mas ele proibiu e advertiu a embriaguez. E da mesma forma, de uma forma ampla e geral, em todos os aspectos, com coisas lícitas e ilícitas, substâncias entorpecentes que alteram o nosso estado normal. Por isso, seja normal, seja socialmente aceito. Entenda isso. Eu testemunhei algo que aconteceu com a minha família, um fato verídico, que atrapalhou e muito, até mesmo a minha própria vida. Eu demorei muito tempo para superar isso. Pense nisso. Esse é um recado do Guia de Cristo. Reflita com todo respeito, com intensidade.
Se beber, não dirija. Não fale ao celular quando estiver ao volante. Pense 2 vezes e não se esqueça que táxi existe e ele pode ser muito bem usado. Jovem, Jesus te ama. Siga a Jesus Cristo. Siga os preceitos. Olhe para Jesus e seja iluminado. Olha só, seja feliz, viva os teus sonhos. Este é um recado do meu coração para vocês com muito amor.